sou Diego Nardi, esse é o No Astral, seu podcast de assuntos místicos. Aqui a gente vai abordar e analisar os assuntos do momento, utilizando a astrologia e o tarô. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, o Dia Fora do Tempo. A minha convidada é a Márcia Diversa, que é empreendedora social, agricultura e terapeuta. Seja bem-vinda, Márcia, ao No Astral. Olá, Diego. Olá, colegas. Que bom estar aqui com vocês. Feliz pelo convite e num dia tão importante como é o dia de hoje. Então, vamos bater um papo bem legal, né? Sobre todos esses aspectos aí que nos esperam nesse novo giro solar. Hoje, 25 de julho. Então, Márcia, explica pra gente. Eu acho que tem algumas pessoas que nos acompanham, né, que são já mais desse universo, já deve ter ouvido falar nesse dia 25 de julho. O que é o Dia Fora do Tempo? Então, vou começar por dizendo, né, antes de começar a nossa abordagem, tu fez a minha apresentação, né, mas eu também quero fazer a minha autodescrição para que as pessoas com deficiência visual ou com baixa visão possam compreender como é que é a minha estrutura fisionômica. E também depois quero te convidar para fazer o mesmo, por né? favor. Porque a gente está falando de começar a conhecer e entender coisas, né, das quais a gente não compreende de forma muito nítida. E me parece que a acessibilidade também faz parte desse aspecto, né? Então, eu sou uma mulher de 1,5 m, tenho a pele amarela, sou descendente de japoneses, tenho um cabelo mediano, grisalho, e eu tô vestindo uns brincos laranjas que lembram uma estrela, um cachecol branco que tá enroladinho, porque hoje tá fazendo um dia bem frio aqui no estúdio. E estúdio é frio, né, por natureza, então até o Diego tava me dizendo, tira, né, faz o que for mais confortável. Gente, vou continuar com o meu casaco, então. Porque então eu tô com um casaco, né, com diversos desenhos indígenas. E ao meu fundo aparece uma imagem de uma cortina chiquérrima, gente, chiquérrima, azul brilhante. Essa é a autodescrição, então é a forma como eu me enxergo e é possível que algumas pessoas façam outras observações e por isso que chama autodescrição e não audiodescrição, né? Que é feito só aí por profissionais da área da audiodescrição. Então, Diego, te lanço esse desafio. Claro. Como que tu te enxerga? Com certeza, ó. Eu sou um homem pardo, tá? De traços étnicos mestiços, brancos e negros, a pele de um tom mais claro. Meu cabelo agora tá curto no momento, mas ele é crespo, tá? Nas laterais ele tá bem curto. Eu visto uma blusa preta, de cor preta, de malha. Tô usando um acessório que é um colar com uma pedra, um cristalzinho de cor branca, né? Atrás tem a cortina do estúdio, que é uma cortina de tons azuis, com brilho, e nós estamos aqui por trás de uma mesa redonda, que tem uma toalha roxa e temos vários elementos nessa mesa, tá? Tem os nossos celulares que estão aqui, a Márcia trouxe livros que a gente vai mostrar, tenho alguns cristais também que compõem o nosso cenário, estamos aqui com 2 taças com água, temos umas velinhas e um pequeno vidro com cristais e um feitiço de boa sorte que eu coloquei ali dentro para acompanhar o nosso podcast. Adorei o convite para fazer a autodescrição, porque eu acho super importante e vai ter muito mais aqui no No Astral. Fiquem atentos aí que dentro em breve mais acessibilidade também para as outras pessoas. Show de bola. Então, antes da gente falar sobre o Dia Fora do Tempo, eu quero convidar todos nós, né? Eu vou usar um recurso que é a Agenda das Deusas das 13 Luas, que é produzido por mulheres maravilhosas que vivem também na lei do tempo. Eu gostaria de fazer a prece às 7 direções galácticas. Vamos lá. Para a gente começar, então, entendendo esse dia fora do tempo a partir de uma perspectiva da prece, né? E essa prece é uma prece que todas as pessoas que seguem a lei do tempo sentem essa prece de uma forma muito presente, porque é uma prece que a gente faz todos os dias. Né? E eu vou tomar o cuidado de lê-la
né? Mas certamente vocês vão ver que volta e meia os meus olhos vão sair da leitura, porque ela é quase que um mantra, né? Então a gente conhece ela bem. Mas vou fazer essa leitura para não esquecer de nenhuma palavra, porque ela é muito importante. Essa prece a gente faz se posicionando com o corpo exatamente para as direções. Mas aqui eu vou só fazer a leitura, porque nós estamos posicionados aqui no estúdio, e eu vou deixar o Gustavo e o Lucas muito mal se a gente começar a se mexer aqui, né? Então, Mas seriam as 4 direções, norte, sul, leste, oeste? a gente vai trabalhar nas 7. As 7 direções, tá? E é importante, perfeito, um bom entrevistador é isso, né? Ele pega os ganchos das coisas importantes, né? Que a gente entenda por que é 7. Né? Aí já começa um aspecto importante. Então vamos lá, respirando bem fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, e a gente começa assim. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha de ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem as gentes das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum, Runabiku, Eva Maia, Emarro. Ayum, Runabiku, Eva Maia, Emarro. Ayum, Runabiku, Eva Maia, Emarro. Que a cultura galáctica venha em paz. Muito legal, muito interessante. E me fala uma coisa, Márcia, bom, você falou uma palavra prece, né? E aí já me vem uma pergunta que seria, né, a cultura do sincronário, fora do tempo, alguma proposta religiosa? Não, perfeito. E vou dizer não com todos os nãos possíveis e imagináveis, né? Então, o sincronário da paz... Então, primeiro, né, gente, eu estou aqui falando em meu nome, sobre minha perspectiva, sobre as minhas vivências, sobre aquilo que faz sentido na minha trajetória de vida. Então, eu não estou falando em nome de nenhuma entidade, em nome de nenhum grupo, em nome de nenhum coletivo. O único nome pelo qual eu estou falando é sobre mim mesmo, que já é um monte, né? Então, quando a gente fala sobre o Sincronário da Paz, que é um compilado de saberes trazidos por José Arguelles, que era um grande estudioso, né? A gente está falando sobre uma forma de contar o tempo. Tá? Então, a gente não está falando sobre um dogma religioso. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto super importante, assim, a gente não está falando de uma religião. Na minha religião é ser umbandista. Eu sou filha de santo umbandista. Mas poderia ser católica, evangélica, espírita? Não é sobre o contexto religioso, é sobre a forma como se conta o tempo. E por que a forma como se conta o tempo é tão importante? Né? A palavra calendário... Isso que eu ia te perguntar agora para falar um pouquinho, porque essa parte eu acho muito interessante. Ai, que bom. Então, assim, a palavra calendário vem de calendas, que é livro de pagar impostos. Tá? Então, quando a gente diz, vou olhar no calendário, o que eu estou falando?
Vou ver boletos para pagar. Exato, quando é que eu vou pagar os meus boletos. Exatamente. E foi exatamente isso que a Igreja Católica, e eu não estou falando aqui mal da Igreja Católica, eu estou contando um contexto, né, histórico. Eu sou estudante de antropologia e resolvi voltar para a universidade depois de outras formações, né, de graduação, resolvi voltar. Estou no 4º semestre de antropologia. Que legal. Então, estou falando aqui de um olhar, né, antropológico da coisa, né? Então, quando a gente está falando de calendário, a gente está falando de uma estratégia que a Igreja Católica, lá com o Papa Gregório, por isso que chama calendário gregoriano, utilizou como estratégia de fomento, de incremento dos impostos, a cada vez que os seus comandantes invadiam uma estrutura tribal, uma comunidade, que contava o tempo a partir da lua, a partir do sol, a partir das sementes, a partir dos animais. Porque a gente tinha muitos povos originários que contavam o tempo utilizando os astros, né? De formas distintas. Então, para unificar essa forma, se criou o calendário gregoriano. E se deu para cada um dos comandantes que matava mais esses povos originários dias a mais nessa estrutura calendárica. Então, por isso que a gente tem julho com mais dias, agosto com mais dias por causa de Júlio César, de Júlio Augusto, né, de Augusto César. Então, essa quantificação era dada a partir da quantidade de domínio que se dava. E essa quantidade de domínio estabelecia que eu tinha que trabalhar uma quantidade de dias e entregar o imposto numa outra quantidade. Por isso que se estabeleceu que se trabalha de 5 a 6 dias e que se descansa no 7º. Nesse dia do descanso é o dia que eu entrego meu imposto. Tá? E aí isso... Márcia, entendi, que linda essa história, né? Que bonita essa história. Ou não, né? Porque na verdade... Estou começando a me convencer disso, né? Porém, o que isso impacta em minha vida, né? O tempo, a forma como a gente conta o tempo, ela, em diversas ciências, eu sou especialista em psicanálise também, e Freud e Jung já falavam muito sobre isso, Jung principalmente, né? O quanto a gente arquetipifica algumas questões e o quanto os cultos, as ritualísticas, os ritos são importantes como marcos históricos na nossa psique. Então, a forma como a gente conta o tempo, ela estabelece uma relação muito forte com a forma como a nossa mente entende isso. Então, quem controla o tempo, controla a mente. Então, se eu vivo dentro de uma estrutura calendárica que controla a minha mente dizendo que tempo é dinheiro, como que eu vou sair, como que a minha mente vai expandir disso? Por isso que a gente entende que o tempo é arte. Não porque nós vamos virar todos que vivem a lei do tempo, vão virar miçangueiro, vender miçanga na beira da praia, né? Sim. Porque a arte não é só o ato daquele profissional regulamentado como artista, que é teu caso, né? A arte é tudo aquilo que eu entrego de forma encantadora, embelezada, amorosa, elaborada. Né? Então, eu me enxergo como uma artista. Apesar de não ter as habilidades de musicista, interpretativas, né? Talvez nem de escrita, que um bom profissional, né, da área literária teria. Mas a forma como eu vivo a minha vida, eu enxergo o tempo como arte. Por isso que todos os dias antes de sair da cama, eu penso e leio a minha missão do dia lá no meu Kim. Que forma artística eu vou entregar o meu dia de hoje. Né? Então, a gente está falando que hoje, por exemplo, é um selo de espelho. Então, eu vou refletir, né? E vou propor que os outros reflitam sobre aquilo que é visível e invisível. Então, hoje, para mim, quando tu fala que... Hoje é 25 de julho, né? Para mim, eu tenho uma grande dificuldade, de verdadona, assim, de conseguir conectar. Então, por isso que eu fico olhando muitas vezes no calendário do celular que dia no gregoriano é, porque
não, isso não é de hoje, né? Eu vivo a estrutura de sincronário, né? De entender as 13 luas e entender o Tzolk'in no calendário gregoriano para sintonizar a galera melhor, como se fosse lá 2017 eu vivi de forma mais inconsciente e 2018 de forma bem consciente, né? O giro, né, solar e como que isso estava acontecendo. Então, Já quase 7 anos, digamos dá assim. pra gente dizer de uma forma mais afetiva, assim, que uns 7 anos, né? E ao longo desses 7 anos, então, eu fui me convidando a entender de forma mais consciente essa arte. Márcia, então significa que a única forma correta de entender o tempo é pelo sincronário? Não. A forma como tu conta o tempo vai te gerar uma possibilidade de lente na Matrix. Todos nós vivemos na Matrix, aquela história de saia da Matrix e tal, gente, saiam dessa ilusão, né? Todos nós usamos alguma matriz para ler o tempo. A astrologia, que eu amo, né? É uma forma de entender o tempo. Sim. Quando eu olho os astros, né? Eu tô fazendo o quê? Eu tô pegando uma matriz e olhando os astros. Quando eu pego o calendário, eu estou pegando uma matriz e lendo o tempo. Então, nós todos temos, né? Os chineses leem o tempo através de uma perspectiva lunar, né? Não, isso que eu ia comentar aqui. A gente, entre aspas, né? No Ocidente, usa esse calendário dito calendário gregoriano, mas existem vários povos que usam outras formas de contagem do tempo. Eu acho que na Etiópia é bem forte, eu lembrei que eles não usam nem o sistema de horas que a gente usa, nem o sistema de dias, é um sistema muito diferente. Também tem culturas e religiões que estão em outros ditos tempos ou em outros anos, como o judaísmo, islamismo, se não me engano, também o próprio calendário chinês, calendário entre aspas chinês, que é diferente. Então, a gente tem essa impressão, né, Márcia, às vezes muito... porque como a gente vive assim, como se o mundo inteiro vivesse, mas na verdade não. Na verdade, não. Perfeita a tua observação. Até eu tive recentemente fazendo alguns procedimentos pela cultura incaica no Peru, né? E aí trabalhando também nessa compreensão dos recortes calendáricos, né, incaicos. E eles são muito distintos, por exemplo, dos calendários que os astecas usavam e que até os próprios maias também usavam, né? Existem muitas semelhanças, mas muitas peculiaridades. E quando a gente enxerga, né, que essas formas de contar o tempo estão conectadas de forma natural, estão relacionadas à natureza, a gente consegue entender porque eles são distintos. Eu não vou comparar um povo que vive a 4.000 metros de altura, como são os povos cusquenhos, né, incas. Não vou comparar lá 3.000, nem sei se é 3.000, gente, tô falando 3.000, é mais ou menos isso aí, 3.000, aproximadamente. Né? Aproximadamente 3.000 metros de distância do mar, e que vai ter uma quantidade lumínica, uma quantidade de vento, uma quantidade de possíveis sementes a serem prosperadas com um povo tupi-guarani. Ou com um povo egípcio, que ficava lá muito próximo, né, uma estrutura desértica com uma amplitude térmica gigante. Exato, exatamente. Um frio do caramba na noite e um calor de dia, insuportável. Então, a forma como eu vou contar o tempo, para esses povos originários, ele era relacionado à natureza. E tem uma frase que eu amo, e eu repito quase como um mantra, que o futuro é ancestral, né? Então, enquanto a gente continuar buscando referências daquilo que a gente precisa projetar, que a gente precisa planejar, que a gente precisa olhar lá na frente, a gente vai fazer errado, porque a gente tem que olhar o que a gente já fez e o que a gente já conseguiu. Porque se a gente for olhar numa piração ainda maior, talvez até a gente estava, né? As nossas sementes de DNA já estavam lá atrás. Sim, então, não vou errar de novo, né, gente? Vamos fazer um negócio direitinho dessa vez, né? Então, assim, pontos para a gente refletir. Não é um recorte religioso. Perfeito. É um recorte para a gente entender a forma de contar o tempo, porque o tempo, a forma como a gente conta, controla a nossa mente. Sim. E aí, entendendo isso, a gente vai compreender que dentro do sincronário, que é um saber consolidado e compilado por um grande estudioso, que é José Arguelles, que não foi um ser
As pessoas às vezes falam, ai, porque era como é que é? Que esses dias eu vi, é um arcanjo. Gente, não, José Arguelles era uma pessoa que bebia, que fazia xixi, que fazia tudo normal, nós, como qualquer né? pessoa. E que dedicou grande parte da sua vida, assim como a Loidine, que era a esposa dele na época que fundou a Lei do Tempo, eles eram seres humanos que dedicaram a sua vida ao estudo dessas estruturas originárias e desses recortes de contagem de tempo. Tá? Então, na Lei do Tempo a gente estuda o I Ching, a gente estuda o Telectonon, a gente estuda uma série de outras questões que não são só o Qin. Né? Sim. O Qin, gente, é o jardim de infância do rolê, né? E esse rolê começa com... Fala aí pra mim. Isso que eu ia te perguntar. Fala aí pra mim. A origem desse sistema. Por quê? Claro, fazer uma breve pesquisa. Também não quis pesquisar muito, porque eu sabia que a Márcia vinha aqui, ela estuda muito, então eu quero saber dela. Mas, nas breves pesquisas que eu fiz, e que também é interessante pensar, porque é o que as pessoas vão ter acesso de imediato, né? Porque quando a gente faz ali uma pesquisa básica no Google, nas redes sociais, eu achei duas origens. E aí eu quero saber da Márcia. Uma maia, né? Calendário, vamos abolir essa palavra, né? Um sistema maia, né? Uma contagem maia, que não é um calendário, a gente já entendeu por que não é calendário. E uma origem egípcia. E aí, Márcia, qual é a origem? Tá. Então, assim, como diz um grande amigo, que inclusive quero indicar aqui os materiais dele do Transmissão 108X, que é o Guilherme, que é um grande amigo estudioso também da Lei do Tempo. Vamos desfazer os véus, né? Então, assim, o sistema maia não é originalmente o que a gente usa, né? Na Lei do Tempo, inclusive tem uma série de discussões sobre isso, falando sobre apropriação, enfim, né? Porque pensem assim, José Arguelles era um estudioso, então ele bebia de muitas fontes, né? Então, se a gente for lá no México, a gente vai ver que o sistema de contagem deles não é o Tzolk'in. Tá? Porque o que o José Arguelles fez? Ele fez um compilado de uma série de saberes, fez muitas pesquisas arqueológicas, inclusive na tumba, né, do Pacalvotã, e trouxe esse saber de uma forma mais, entre aspas, moderna, uma forma mais com mais usabilidade nossa. Atualizada. Mais atualizada, tá? Então, assim, não é, se a gente for lá no povo hoje, né, maia, não vai ser o que eles vão usar. Apesar da gente ter histórico, referências, enfim, uma série de coisas que, inclusive o próprio José Arguelles foi reconhecido por essas estruturas tribais como um bom representante, né, enfim, não é a mesma estrutura calendárica. Pelo que eu acabei de falar para vocês. É uma outra realidade geolocal, né? Então existem outras necessidades naturais ali, tá? Principalmente vinculada à agricultura, que é a estrutura de subsistência, que a gente se esqueceu que o leite não vem da caixinha, né, lá do supermercado, e nem que a alface e a maçã nascem, né, diretamente ali do lugar onde a gente coloca no saquinho. Isso tudo precisa de um movimento, né, gigante da natureza para conceber, e para que a gente consiga fazer essa concepção de uma forma mais adequada, a gente precisa entender que tempo é esse. A maçã não dá maçã no mesmo tempo que o abacateiro dá abacate. E isso é interessante porque, na verdade, eu ouvi eu estava assistindo uma vez um programa e a pessoa falou, a gente não deveria comer uma fruta do verão no inverno. Porque a fruta do verão... É pro verão? É pro verão. Ela tem um objetivo que é resfriar o corpo. Então, se eu comer uma fruta de verão no inverno, eu vou ficar com frio. Mas parece óbvio quando a gente fala, parece assim uma bobagem quando a gente está dizendo. Mas a gente se desconectou muito desse conhecimento. A gente tem uma desconexão muito forte. Aí a gente vai lá no mercado e diz, hoje eu quero comer uma uva, uma banana, um abacate, uma mamão, tudo junto. Será que a gente deveria estar fazendo isso tudo junto nesse momento? Será que essas frutas existiriam na natureza naturalmente nesse momento? Se a gente não tivesse caminhões, né? Que levassem elas de um lado para o outro. Inclusive, agora eu lembrei que recentemente viralizou um vídeo numa rede social falando que as frutas lá na América do Norte são fake.
Quando, na verdade, elas não são fake, mas as frutas... Ultracongeladas. Exatamente. Ultracongeladas e depois descongeladas, elas vão ficar com um aspecto borrachudo. E é o que eles têm lá, infelizmente, por um problema, né, que eles têm lá da localização deles. Mas é uma coisa óbvia, né? Porque a fruta, ela não vai sobreviver, né, a uma temperatura totalmente diferente. Então, a gente tem um privilégio aqui, que a gente tem uma quantidade enorme de frutas, mas a gente também tem que observar em que momento a gente come cada fruta. E eu acho isso muito... parece muito óbvio, mas vem dessa desconexão com a natureza e com o tempo. Perfeito, perfeito. Lembrei de comer bergamota largateando no sol, né? Que é uma coisa que a gente faz no inverno, gaúcho, né? E que é porque a gente tem grande vitamina C lá na nossa berga, né? Conhecida nos outros países do Brasil como tangerina. Tangerina, mimosa também parece que... É a minha filha que fala no país, Rio Grande do Sul. Enfim, então a gente tem duas, vamos dizer assim, estratégias para contagem de tempo no sincronário, que é o Tzolk'in e os giros das 13 luas. Então o Tzolk'in, que é essa matriz aqui que eu estou usando aqui, a Agenda das Deusas, né, para mostrar que é essa matriz, que num primeiro olhar parece super difícil da gente entender. Fazendo um resumo bem pedagógico dela, é como se fosse uma tabela periódica. A gente olha lá na 8ª série, 7ª série, a tabela periódica e vê, gente, não vou aprender nada disso aqui. Quando termina o ano, a gente decorou e entendeu, né? Porque a gente usou. Então, nessa grande tabela periódica, se alguém vê eu fazendo... Esse podcast vai divulgar, gente. Eu vou explicar de um jeito bem pedagógico. Então, pensem o seguinte, ó. Aqui em cima, ó, aqui a gente tem 20 selos, tá? 20 selos. E aqui em cima a gente tem 13 tons. Aqui a gente tem a energia do Sol, aqui a gente tem a energia da Lua, tá? Agora esquece tudo que eu expliquei. Aqui a gente tem... Essa é uma tabela de doces. Aqui a gente tem os tipos de doce, tá? E aqui a gente tem os complementos de doce. Bolo, sorvete, deixa eu ver quem mais, pavê, vamos pensar em vários doces, tá? E aqui a gente tem bolo de chocolate, bolo de laranja, bolo de abacaxi, pavê de chocolate. Então a gente vai ter uma combinação. Essa combinação vai dar um Qin, que é uma energia. Qin, a palavra Qin é energia. Essa energia vai ser daquele dia ou daquela pessoa que nasceu naquele dia. E ela vai gerar 260, porque é o tempo que uma mulher leva para parir. E aqui eu estou usando mulher dentro de uma estrutura biológica, tá? De ser o sujeito que tem útero, né? Que é aquele que é capaz de fazer a concepção. Então eu não estou usando a estrutura mais antropológica e cultural, né? Porque isso daria de fato um outro podcast. Né? Então a gente vai ter dentro desse recorte, vocês estão vendo que tem coresinhas diferentes, né? Vocês estão vendo que tem o vermelho, o branco, o azul, o amarelo. Ó, bem pertinho ali. Lucas, nosso assessor aqui, está fazendo um ótimo trabalho. Estou me sentindo quase uma prof de escola aqui, ó. Então, a gente tem aqui o vermelho, ó. Tá vendo a corzinha vermelha? Vermelho começa, branco refina. Aqui o branco, ó, branco refina. Depois o azul transforma e depois o amarelo amadurece. Então, a gente vai ter sempre essas 4 energias, acontecendo. Primeiro, nasce a criança com o sangue, depois a gente organiza a casa lá para a criança chegar. Aí a gente vai, ao longo dos anos, transformando essa criança para que essa criança amadureça. Tá? Como na natureza qualquer... Porque é natural. É. Entendeu? Então a gente pode ver isso nos animais, nas verduras, nas frutas, plantas, na gente, que a gente é nas natureza. estações. Nas estações, nos né? 4 elementos. Nossa, como as coisas fazem sentido, né? Novidade zero até aqui. Então aquilo que antes para vocês era um pavor, que vocês não olhavam, gente, o que é isso? É isso. E a gente vai navegando nesse saber, entendendo que depois, esses onde estão os verdes, a gente vai ter portais.
Os verdes, todos eles juntos, também dão a estratégia de DNA para o planeta. Então, a gente vai aumentando esse nível de compreensão. Mas, de uma forma mais superficial, é isso. Então, dizer que um sujeito é o Kim é algo muito superficial. Kim é uma das estruturas energéticas que vai dar um aspecto importante nele, mas existe uma série de outros fatores. Né? Existe a onda encantada que essa pessoa está inserida, existe o ano que essa pessoa está vivendo, né? E existe as harmônicas do dia daquela pessoa com o dia que ela está vivendo. Existe uma série de contagens matemáticas, porque o universo é número, né? Então isso aqui, na verdade, é uma série de combinações matemáticas que a gente vai estudando e que ao longo desse estudo a gente vai aprofundando e vai chegando em outras estratégias que chamam sincronotron, enfim. Então, aquilo que a gente, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, qual é o seu Kim, qual é o meu Kim, né? Que as pessoas usam, e eu acho que isso vem de uma lógica muito capitalista, né? Que é essa lógica de eu vou dominar para vender, então o teu signo, o teu Kim. Na verdade, isso também, né? Na astrologia é a mesma coisa. O signo, ele é simplesmente a ponta do iceberg da astrologia. A astrologia é muito mais do que somente o signo, e o Kim também. E, claro, vem dessa lógica, né, de comprar, de transformar tudo num produto, de transformar, então o meu Kim é esse, o meu signo é aquele, o meu número é 7, não sei o que e não sei o que lá, tudo raso. Mas a gente tem aqui, né, é a camada superficial. Exato. Que nem eu comentei com a Márcia antes, de um certo ponto de vista, nos serve para as pessoas chegarem. Mas agora a gente dá um passo adiante. Exatamente. E esse passo, ele também vai utilizar uma outra estratégia, né? Que é entender essa estrutura também... não que o Tzolk'in não olhe para as estruturas planetárias, mas também vai olhar para esses movimentos, principalmente da Terra, da Lua e do Sol. Né? Perfeito. Então a gente vai olhar também a partir desse lugar dos movimentos que a Lua faz em torno da Terra. Por isso que na forma de contagem a gente usa 13 luas. Porque nós não temos 12 meses. A gente tem 13 giros que a Lua faz em torno da Terra, enquanto a Terra está girando em torno do Sol. Márcia, mas isto é astrologia? Não, isso é astronomia. Exato. É funcional. Enquanto a gente está aqui conversando, a Terra, a Lua está girando em torno da Terra como referência e a Terra está girando em torno do Sol. Estamos aqui a quilômetros de velocidade. Estamos numa nave planetária voando. E a gente não está se dando nem conta, né? Então, como que eu vou contar o tempo, 12 meses, se o giro, que um elemento super importante que a Lua faz, ele está girando 13? Eu entro em descompensação. Porque eu não preciso provar para ninguém o quanto importante a Lua é para um plantio. O quanto é, esses dias uma colega disse, o quanto é para a gente cortar o cabelo. Né? Mas vamos ficar no plantio, né? As próprias árvores, elas ficam com uma densidade de água na lua nova diferente, em outro lugar da lua cheia. Por quê? Porque a gente tem um movimento planetário, inclusive os agricultores, né? Quando o Diego me apresentou como agricultora, porque eu também planto, né? Eu tenho um espaço chamado Floresta Diversa. E a gente sabe que não pode cortar uma determinada árvore numa determinada lua, não é por misticismo, é por lógica hídrica. Porque ela vai estar mais densa, vai estar mais cheia de água no caule em uma determinada lua. Então, olha que importância que a lua tem para as nossas estruturas naturais. E como que eu não vou contar o tempo a partir desse olhar dela também? Então, a gente também conta a partir dessas 13 luas. Então, pra gente, vamos fazer uma comparação meio horrorosa, né? Como se a gente tivesse 13 meses, tá? Então, cada uma desses quadradinhos aqui é como se fosse, como se fosse um mês pra gente, tá? A gente tava até o final...
chega na lua cósmica. Então começa na magnética, magnetizando, e faz o nosso salto, né, quântico na cósmica. Que é um ciclo da Lua. Que é um ciclo da Lua. E por que esses dias uma pessoa me perguntou, Márcia, por que cada mês é igual, ó? Vocês estão vendo que é igualzinho, ó, igualzinho. Porque astronomicamente falando, o movimento da Lua é de 28, 29, então a média é 28 dias. Então por isso que tem 28 dias. Porque é lógico, Sim. né? Porque aqui eu não estou entregando para quem matou mais. Eu estou fazendo o giro de acordo com o que esse astro, né? Vou dizer astro, né? Tão importante que é a Lua, faz. Então eu estou usando uma referência. Olha que importante aqueles mesmos espaços que a gente tinha falado lá das referências e dos arquétipos. Eu estou usando um arquétipo natural para me mostrar que existe uma forma específica de contar o tempo. Então, quando a gente fala dessa junção e o que vai culminar nos saberes, né, do IEB, que é esse período que a gente utiliza, que também é uma junção de um outro saber, né, que é o IEB, que é esse período de alguns dias que a gente utiliza para entender a arte e o tempo. Então o IEB ele vai culminar no dia fora do tempo, né? Então o dia fora do tempo é o nosso ápice do IEB, em que a gente vai entender que esse dia é um dia para a gente contemplar os processos artísticos. Então é um dia que, Márcia, mas aí tu para de trabalhar no dia 25, né? Ao longo desses anos que eu sigo, né, o sincronário, eu acabei organizando a minha agenda para me dedicar aos processos artísticos dia 25, tá? Mas lá no comecinho não, eu tinha agendas de trabalho, enfim, eu sou empreendedora social há 20 anos, então não é tão fácil da gente dizer não vou trabalhar naquele dia, né? Mas conforme isso vai se estabelecendo um espaço de prioridade na tua vida e tu vai entendendo a importância, sim, hoje eu dedico o bendito do 25 de julho, né, para entregar os meus processos artísticos, a fazer as ritualísticas que me são necessárias e importantes, né, para me dedicar para um processo meditativo um pouco mais profundo, para olhar para os meus de uma forma mais amorosa, né. Mas não precisa que a pessoa, entre aspas, pare de trabalhar para viver o dia fora do tempo. Isso é uma outra, tu disse muito sabiamente, assim, tudo vira produto, né? Sim. Não significa, porque assim, eu estou falando de um lugar de privilégio. Eu posso escolher não trabalhar. Mas se não for, o que essa pessoa pode fazer nesse dia para se conectar, né? Tomar um bom banho, entender que aqueles movimentos que ela vai fazer, o que vão vir até ela naquele dia, vão representar aspectos importantes de aprendizado. Então, olha, eu sou vendedora de loja, eu não tenho como faltar meu trabalho, o que eu faço? Entende esse dia de forma mais consciente, né? Observa a beleza, porque a arte é o embelezamento. Observa a beleza disso, né? Então, não é necessário que tu vá para um retiro espiritual e pague X mil reais para te conectar no dia fora do tempo, não. Perfeito. Escrever uma cartinha para ti mesmo, tomar um bom banho e colocar uma roupa que seja confortável para ti naquele dia que tu te sinta bem, pode ser uma ritualística importantíssima para ti no dia fora do tempo. É claro que, é evidente que a gente vai ter espaços ritualísticos mais profundos, no sentido não de que isso que eu acabei de dizer raso, mas mais elaborados, se tu tiver tempo, se aquilo fizer sentido para ti, né? Agora, se não for possível e se não fizer sentido, ok, tu não vai deixar de estar num processo de evolução, de construção, né? Tu falou sobre os alimentos antes, e o ano passado uma amiga muito querida disse assim, e hoje eu vou me dar o direito de fazer uma janta para mim no dia fora do tempo. Eu falei, gente, que maravilha! Perfeito, maravilhoso, né? Uma super ritualística. Entregou para ti algo que era muito interessante, muito necessário. Beleza. Não liguei, não acendi incenso, não... Mas não é sobre isso, gente. Não tem uma... É só uma forma, né? Exato, porque, de novo, eu vou usar a metáfora do abacate e da maçã de novo, né? Porque o abacate é o abacate.
tem o seu gosto, o seu sabor e o seu tempo de nascer. A maçã é outra. Então, também desmistifiquem muito esse lugar, né? Porque não é aí que mora a arte, né? Eu tive um insight aqui enquanto a Márcia falava, que eu acho muito, que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte, né? Quando a Márcia falou, porque a questão que as pessoas ligam, a questão da agricultura com as luas e as pessoas associam que não é misticismo, né? Na verdade, o que acontece, né? Em determinado momento na história, começou-se a associar o conhecimento ancestral da lua, do sol ao misticismo, porque eu quero justamente dizer que isso é ruim e eu quero afastar as pessoas disso para aproximar elas daquilo que me interessa, né? Assim como um calendário que é para pagar impostos, aí parece todo um papo anticapitalista, socialista, mas é um pouco também, né? Que é um pouco isso mesmo, né? A gente vive nesse mundo, nessa lógica, e ok, é o que a gente vive, mas é isso, na verdade, começou a se, não, isso é do diabo, isso é de Satanás, isso é ruim, quando na verdade é uma forma libertadora. Né? E quando eu não quero que as pessoas tenham liberdade, eu começo a dizer que aquilo que eu não quero é ruim. Né? E eu começo a impor. E aí outro momento que a Márcia falou, né? Do dia 25, nem todo mundo tem essa possibilidade como a gente, né? Que tem aí, dizer, hoje eu não vou trabalhar porque hoje é o meu dia e hoje, né? Agora, tem a lógica, se respeita a lógica da religião. Se a pessoa disser, esse é um dia sagrado para mim, felizmente hoje em dia as pessoas estão respeitando mais, por exemplo, as religiões de matriz africana, de origem africana, outras religiões antigamente não respeitavam tanto. E por que não respeitar? Aí já fica a crítica, né? Mas por que não respeitar um ritual de uma pessoa que dizer, bom, dia 25 de julho eu não trabalho porque eu vivo num sistema de contagem de tempo que é o diferente do teu. Né? E aí já fica essa crítica de reflexão de trazer. Porque talvez também não precisa necessariamente ser religioso para ser respeitado. Né? Eu acho que a gente tem, socialmente se coloca isso, mas não é a tua é a tua religião, eu respeito. Ou é só uma coisa que tu inventou, ou uma coisa que tu quer. Filosofia. Filosófico teu. E é yoga, não sei. Bom, mas isso também pode ser respeitado, também merece respeito. Uma pergunta agora que eu fiquei muito interessado em saber. Márcia, quando que tu adentrou nesse universo? Como é que foi essa virada de chave, se é que houve, ou tu sempre teve essa ligação com esse universo? Agora eu quero saber como é que começou. Legal, beleza. Porque de uma forma muito... A espiritualidade sempre teve muito presente, né, na minha trajetória de vida. E eu falo pouquíssimo sobre essa origem, né? Então, e nem estava combinado isso, gente, quero dizer, não estava combinado. Isso é uma pergunta que está acontecendo agora, neste momento, né? Mas eu nasci com uma série de patologias físicas, né? Eu nasci com luxação congênita nos quadris, alteração de arcada dentária, pés tortos, né? E que depois, né, a gente com avaliações genéticas, enfim, identificou que era congênita, mas há uma questão importante porque eu tenho outros 2 primos que também tiveram as mesmas patologias, então não sei bem se é congênita, né? Há um senão aí. E isso fez com que eu não tivesse um processo de desenvolvimento relativo às minhas motricidades da mesma forma que uma criança dentro de um padrão regular, né? Então eu não caminhei com 1 ano e pouquinho, né? Porque com 1 ano e pouquinho eu estava dentro de uma caixa de gesso, tentando fazer com que o meu fêmur entrasse no lugar que ele deveria entrar, né? E com muitos processos, digamos assim, invasivos médicos, né? Durante a primeira infância ali. Então, eu basicamente passei a minha infância no hospital de clínicas, na portinha do hospital de clínicas, entre uma consulta e outra, né? E tive o privilégio de ir ao INAMPS naquela época, porque meus pais são de origem bastante humilde. Meu pai meus pais são aposentados, mas meu pai era pedreiro e minha mãe era dona de casa, copeira depois. De o INAMPS ter inaugurado no ano em que eu nasci o primeiro centro de avaliação congênita no hospital de clínicas. Então eu peguei meu voucher, disse vou vir para esse planeta porque já sabe me consertar, né? Mais ou menos isso. E
Então isso fez com que eu me desconectasse um pouco desses lugares mais assim lúdicos, infantis e tal, e me dedicasse muito mais a saber ter uma boa capacidade de articulação de fala e um bom movimento de leitura. Então eu acabei alfabetizando muito cedo e articulando a minha fala e tendo um vocabulário assim mais robusto na primeira infância do que as outras crianças. E isso fez com que eu lesse muitas coisas. Uhum. A minha mãe é espírita, né? Então eu achava o máximo ler o livro dos espíritos com 8 anos de idade, né? Então o acesso, os meus pais depois tiveram uma banca de revista, então eu tive acesso a quem é de Porto Alegre vai reconhecer na José do Patrocínio com a República, né? Que é uma rua bem conhecida ali, que é onde fica alguns bares bem importantes. Então, eles tiveram durante muitos anos essa banca de revista, então eu tive acesso a livros e a revistas numa época em que a gente não tinha redes sociais e a gente não tinha essa pulverização do conhecimento, né? E isso me fez ler de tudo um pouco, né? E de uma forma mais específica, os livros mais místicos, as literaturas mais místicas, né? Quem tiver mais de 45 anos como eu vai lembrar de João Bidu, né? E de o quanto ele fazia previsões astrológicas bombásticas, né? Ou do almanaque, né? O almanaque do pensamento. Meu Deus, o almanaque do pensamento, gente. Tá, agora chega na sessão nostalgia do Divertidamente, volta lá pra... Mas ainda existe. Volta lá pra salinha dela, que ela não tá na hora dela vir aparecer aqui. E aí isso foi construindo, então, quando as pessoas falam assim, ai, qual é o boom e tal? Nunca deu boom, na verdade. Os meus processos, eles foram muito parte do meu processo de existência. Eu acabei me relacionando com o que é meu marido hoje, muito cedo, com 14 anos, né? E a família dele é toda de matriz africana, todo um bandista. Então, na minha adolescência, eu já entendia a importância do congá e dos, né, e dos orixás e de todas os regramentos, né, que o dogma religioso da Umbanda trazia. E por isso meu processo de espiritualidade / mediunidade também foi bastante aguçado, né? Então eu sentia, observava, via, ouvia, né? As pessoas do outro lado do rio com muita facilidade, né? E aí isso foi acontecendo ao longo da vida, enfim. Em 2007 eu resolvi empreender socialmente, abrindo uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão, que é a empresa que eu administro até hoje, que é a Desenvolver. E Momento Marketing, @Desenvolver Inclusão. Por favor. Por favor. Lucas, coloca aí Desenvolver Inclusão embaixo para ficar bem dito. E mais ou menos por 2010 eu recebi um desafio de um cliente de fazer inclusão de pessoas indígenas no mercado de trabalho. E aí eu tive acesso à tribo Polidouro, a Cacica Coabê. E se eu não chorar no meio dessa história, tudo bem, gente, o Lucas corta e a gente coloca de novo, né? E eu fui com toda a minha prepotência de uma mulher amarela, tentando achar que eu ia abafar o contexto lá, levando as meninas, os meninos, né, indígenas para o mercado de trabalho. E comecei a conviver muito, né, com a tribo Polidouro, que é da etnia Charrua, né, que é da nação Charrua. E ao longo desses encontros, que foram muitos e vários, né, eu comecei a aprender muitas coisas com a Cacica. Então, as 13 luas entraram na minha vida antes do Tzolk'in, né? Ela me ensinou de forma oral como fazer essas contagens, né? E eu não preciso dizer que o projeto foi um fracasso, né? Dentro daquilo que eu estava entendendo que seria, né? Não consegui colocar nenhum adolescente indígena dentro do meu planejamento ridículo, né? Na época, porque eu não entendia absolutamente nada da forma de pensamento, né? Dos povos originários. Em contrapartida, como diz meu filho de 8 anos, deu um boom na minha cabeça, né? E eu comecei a entender que a forma como eu contava o tempo estava errada. Então isso foi lá em 2010, né? No Gregoriano. E aí, em 2016 para 2017, um amigo muito querido me apresentou o Bendito do Kim, né?
porque o André Stedler, que é o presidente do Instituto Lei do Tempo, tinha montado uma unidade de desenvolvimento de aprendizado em Canela, que eu não fiz parte naquele momento. Eu fui fazer a formação de facilitadores só em 2021, né? Então eu estudei a Lei do Tempo muito tempo só nos livros, né? E por isso a importância dos livros e do que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, para depois de fato ir para a formação, né? E eu sou muito grata pelo André, uma pessoa maravilhosa, para ensinar tecnicamente o que era esse lugar de facilitação, né? Então eu sou facilitadora da Lei do Tempo e depois eu fui fazer especialização no sincronotron com o nosso amado Robson. E depois fiz o Sincronotron 2, né? Então, as ferramentas da Lei do Tempo, que são o Telectonon, o Runabiku, enfim, todas elas são ferramentas que eu opero no meu cotidiano, né? Que eu sintonizo no meu cotidiano, para entender esse tempo, para ler esse tempo, né? Então, olha que interessante. Primeiro veio esse lugar originário, né? E depois é que veio o saber da Lei do Tempo. Então, quando veio o Tzolk'in, não foi difícil para mim entender. Diferente do que as pessoas dizem assim, li Melquim pela primeira vez, não fez sentido nenhum. Quando a pessoa leu, esse querido amigo leu, que eu não vou dizer o nome dele porque ele não me autorizou a isso, né? Eu falei, cara, faz todo sentido. Nossa, mas faz todo sentido mesmo. E aí ele leu Onda Encantada e eu falei, gente, mas é muito eu mesmo, né? Então, para mim, a minha experiência foi que para mim fez muito sentido e por isso que eu comecei a me aprofundar bastante, né, no aprendizado. Então, não é a história de todas as pessoas, é a minha história, né? Então, para mim fez muito sentido e desde então eu venho entendendo que é uma forma importante. E depois, só em 2021, que o meu marido começou a contar o tempo assim, né? Então resistiu, não, teve o tempo dele. Teve o tempo dele, exatamente. Depois, entendendo a Lei do Tempo, a gente é antípoda, né? Nas nossas energias. Então, ele é o ser que me desafia, eu sou o ser que desafio ele, né? Babados, hein? Saber isso aí é babado. E aí, hoje, a minha família toda, de uma forma muito fluida, fala sobre isso, entende isso, né? Vivencia os espaços que a gente faz. O AIEB, de fato, é um movimento importante no nosso núcleo familiar. A gente literalmente se dedica, não todos os dias, mas em alguns momentos, para fazer as práticas, enfim, né? E aí também é uma outra coisa importante, né, Diego, da gente entender que os nossos companheiros, que as nossas companheiras, que as pessoas que nos circulam não vão estar no mesmo movimento que a gente, no mesmo tempo que a gente. Não é porque elas não nos amam ou porque elas são pouco evoluídas, mas é porque cada um tem um tempo. Claro. Quando a gente entende isso, por isso que eu sempre brinco que quando a gente entende o tempo, a gente entende um monte de coisa, né? E aí sai do mundo literário, no mundo das escritas e vai para esse lugar do dia a dia, né? Que, obviamente, né, é o mais desafiador. Com certeza, a prática cotidiana. Eu acho muito interessante isso que tu trouxe como parte da tua história. E aí, claro, a gente não sabe, né? Obviamente, claro, a gente aqui que tem uma geração parecida, próxima, né? Aí cresceu nesse universo, digamos assim, analógico, a gente tinha... Era isso, a fonte de conhecimento era a leitura. Né? Hoje em dia não é. Então a gente não sabe como é que vai ser no futuro, né? O que vai acontecer, né? Mas a gente tem aí... Vamos esperar para ver como é que vai ser aí, como é que vai se dar, né? Para as pessoas terem Claro, o acesso tem muito, né? Agora a gente tem muito acesso e o que a gente está fazendo aqui, a gente também está levando. Mas como as coisas chegam nas pessoas é de uma forma diferente, né? Eu acho que é diferente ler um livro e querer saber mais, e aí pesquisar mais, e era difícil, não era tão fácil. E outra coisa, a gente tem uma barreira linguística também. Tem uma barreira linguística, claro. Não sei quais línguas a Márcia fala, se ela fala outras línguas, né? Mas o português, ele não tem tanta tradução como o espanhol, por exemplo, né? Quando eu comecei a estudar astrologia, felizmente, leio em espanhol, leio em inglês, porque tem muito mais, o universo é gigantesco de uma produção literária, e o português não tem, né? Então,
não tem tanto mercado, não tem tanta tradução, então já era mais limitado, né? Então, ter acesso, ter esse privilégio de ter acesso aí, com certeza, bom, te trouxe até aqui. Márcia, fala desses livros que você trouxe pra gente. Então, eu quero usar um gancho dessa tua percepção sobre o que vai acontecer no futuro, né? E como que as pessoas vão compreender, né, o futuro. E tá super em pauta falar da inteligência artificial e dos algoritmos que nos ajudam, enfim, né? Da Nossa Senhora do Google e de Nosso Senhor do Chat GPT, né? Essas figuras aí novas que estão se desenvolvendo. E tem uma filósofa que eu gosto muito, né? Que é a Lúcia Helena Galvão, e ela diz que ela tem mais medo da burrice humana do que da inteligência artificial. Né? Com certeza. E eu compactuo com ela dessa percepção, né? E aí o José Argueres, ele trouxe pra gente uma literatura bem interessante que eu quero sugerir pro pessoal que queira conhecer um pouco mais aí. Lembrando, né, gente, que eu não é divulgação de entre no meu link e tal, porque eu... Não é nada sobre venda, né? É sobre vocês entenderem que existem literaturas para vocês se desenvolverem. E né? quem quiser, né? Exatamente. Procura. Então tem esse livro que é O Tempo e a Tecnosfera. E a noosfera pra gente é a consciência planetária, a consciência de Gaia, né? Noosfera. E a tecnosfera é essa consciência que a tecnologia trouxe, né? Então, que vem bem de encontro com o que tu estava falando, né? Sobre como que a gente vai aprender no futuro, entender o futuro, entender a estrutura tecnológica. Então, é uma boa sugestão. E o subtítulo desse livro é A Lei do Tempo nas Relações Humanas. Então, penso que é bem adequado aí para quem quiser entender um pouquinho mais. Eu trouxe um outro livro, que é um livro bem legal, que me ajudou um montão, assim, a entender e a compreender a lei do tempo, que é o Sincronicamente. Para vocês verem como eu já usei ele, que ele está todo esgualepado, né? Esgualepado dentro do nosso dialeto aqui gaúcho, quando uma coisa está toda rasgada, né, gente? Cheio de anotaçãozinha, enfim. E ele é um bom orientador, né, dessa forma de entender a sincronicidade, a forma de... É um livro de estudos da Lei do Tempo, né? Que eu sugeriria para quem está começando a ser um primeiro movimento. Trouxe também um livro bem legal que eu... Talvez o último livro que eu li da Lei do Tempo foi esse. Que é o livro da Stephanie Sound, que é o que a gente chama de Rainha Vermelha na Lei do Tempo. É a pessoa que hoje administra a Lei do Tempo. A Lei do Tempo não, o Instituto, né? Que administra o Instituto. E é uma... Gente, acabei de abrir a folha aqui e me dei conta de um negócio. Eu terminei de ler esse livro no Kim de hoje. Bafão, abafa o caso. Tá. Gente, não tinha visto isso, foi ver agora. E esse aqui foi um livro que eu li por causa que o José Argueres fez uma homenagem para a sogra dele, gente, no prefácio, né? E eu li só por causa disso, porque eu adoro minha sogra, beijo sogra. E... esse livro é um livro que foi escrito pelo José Argueres nos primeiros escritos dele, porque como ele né? Ele era um estudioso, né? Ele era PhD, então era da pauta de trabalho dele escrever artigos, né? E escrever livros. Ele escreveu no início da jornada dele, de entender o que seria lá na frente a Lei do Tempo. Então é muito legal para ver como que foi a forma lógica que ele se compreendeu e me chamou. Eu já li esse livro várias vezes, né? E toda vez eu consigo captar 10% do livro, daí eu vou de novo, passa um ano, eu leio mais um pouco para entender mais 10%. Leitura mais densa. É uma leitura densa, não é livro de cabeceira, gente. Não e nem iniciante, não comecem por eles. Então não comece por eles, tá? Não comece por eles. E se você tiver uma sogra legal, né? Estrutura inconsciente, lê. Se não tiver a sogra legal, né? Não lê. Mentira, gente, tô brincando. E foi aqui também que eu entendi que ele utilizou também muitos aspectos do I Ching, né? Então... é um livro legal, assim, esse aqui eu encontrei num sebo, então não sei nem se vende ainda, né? Se tem edição. Na época foi a Cultrix que fez,
mas não sei se a Cultrix ainda tá. Ele já é mais antigo, né? Ele é bem antigo, ele é de 86, eu acho. 80, já... Ele não sei, tá, 87 gente? aqui. 87. Sebo, né? Sebo. Eu sempre dou essa dica aqui para livro de astrologia também, é sebo. É sebo. É sebo ou internet. E esses objetos? Então, eu trouxe uns saber. objetinhos aqui que a gente, lá na floresta, a gente ensina, né, e divulga a lei do tempo. Então, esse aqui é um tricôzinho que uma querida amiga fez para nós, para mostrar onde que os tons da lua se encontram no nosso corpo. Porque essas energias, esses dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, da lua, também estão no nosso corpo, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma energia bem potente de magnetismo aqui, que é o pontinho número 1. E esse aqui são as formas que os povos originários contavam. Então, um pontinho é 1, 2 pontinhos é 2, 3 pontinhos é 2. Quando chega no 5 é um pauzinho, é um risquinho, né? Então, 2 risquinhos é 10. É a forma que eles contavam, era o sistema numérico deles, né? E esse sistema numérico está no nosso corpo, né? E olha que interessante, e é engraçado, não sei porque que é engraçado, mas é interessante porque os dias dos tons a gente sente dor no corpo nos lugares do tom, tá, gente? É meio maluco. Aí gente, por que eu tô com dor no pé? Daí eu vou lá, tá, é o tom, né? É o tom do dia. É o tom do dia. E que dentro dessas analogias a gente também faz com o casco da tartaruga. Porque o casco da tartaruga, deixa eu botar a tartaruga direitinho, porque a tartaruga não é suicida, né? A gente também tem 13 quadradinhos, 13 espacinhos na casca da tartaruga, né? E esses 13 espacinhos a gente também diz que eles têm um simbólico, e aí é claro que aqui a gente está falando de um recorte mítico, né? Os 13 tem na casca da tartaruga, mas não está escrito lá cada uma das bolinhas. Isso aqui a gente que entende na estrutura mítica. Que elas também representam, porque a tartaruga, para muitos povos originários, tem uma representação, né, de importância em relação a conhecimento, a materialização de guardar, né, informações e ser uma representante do processo de sabedoria, né? E ao longo dela a gente também fala que dentro desse recorte mítico se encontram os selos. Então por isso que é os desenhinhos, né, de cada um dos selos aqui. É isso. Márcia, uma pergunta. Fiquei pensando aqui enquanto a gente conversava. No sistema que a gente usa, né, de contagem, calendário, ele é progressivo, né? Então ele está aumentando, o que nos leva, de um certo modo, a ter uma ansiedade, né? E da gente estar sempre pensando e querendo e projetando e vivendo no futuro. É como se o importante fosse o futuro, fosse o amanhã, o que eu vou fazer depois. Nesse sistema, a gente também tem, porque me parece, é totalmente diferente. Então, queria saber se também tem essa noção instituída de passado, presente e futuro. Porque, claro, aí, eu já vou dizer a minha percepção, né? Na verdade, claro, tudo que a gente está vivendo aqui foi uma invenção humana, né? Então, a gente está vivendo essa invenção humana de que o tempo é ontem, hoje e amanhã, quando, na verdade, né, não de fato não existe essa noção de passado, presente e futuro cósmica, né? O tempo, ele é cíclico, ele é unitário, né? A gente não tem essa noção. E nesse sistema? Sim, então nesse sistema o tempo mais importante é o tempo do agora. Perfeito. Então agora é o momento mais importante que a gente está vivendo. Se eu ficar agora sem respirar por 2 minutos, eu morro. Uhum. Né? E vou para outro lugar. Então, neste lugar, o agora é o mais importante. E essa percepção de linearidade, em que o passado fica atrás, o presente fica no agora e o futuro fica amanhã, essa forma, esse raciocínio linear, ele não é natural. Uhum. Porque na natureza há um ciclo em que a semente é semente, em que ela floresce, ela vira árvore, ela vai dar frutos e esse fruto vai virar o que mesmo?
semente de novo, vai cair a semente de novo. Então, para a natureza, tudo é cíclico. Então, a gente entende que a gente vive uma forma de contagem de tempo cíclico. E quando tu traz assim esse processo ansiogênico, me vem muito forte a compreensão de que a gente conta esses giros da Lua no sistema gregoriano cortando um ciclo, que faz falta. Então não são 12 meses, são 13 movimentos que a Lua faz. O que a gente faz com esses 28 dias que a gente não contou? A gente vai entrar num espaço de que parece que a gente está correndo contra a máquina. E sim, estamos. Por quê? Porque a gente não está vivendo exatamente o ciclo que toda a estrutura está fazendo naturalmente. Então a gente está muito dissonante. Em vez de a gente estar ressoando o que a natureza está querendo, a gente está dissonando dela, né? Então esses espaços ansiogênicos, a gente costuma fazer algumas práticas respiratórias, né? Tem muitas práticas respiratórias que são sugeridas, né, na lei do tempo, mas uma delas como é que é? Incipit in odor incolor, né? Não custa nada, a gente não precisa pagar nada por isso, a gente não precisa fazer nenhum curso sofisticado, clicar em botão nenhum, fazer arrasta para cima em lugar nenhum, que é puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca 4 vezes em 4 repetições. Fazer isso, gente, tentem. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca 4 vezes, repetindo 4 vezes. Faz isso assim que tu colocar os teus pés para fora da cama, antes de tu fazer xixi, inclusive. Faz isso. Porque o nosso organismo precisa oxigenar, né? A gente precisa de oxigênio. Todos os recortes de estudos neurocientíficos falam da importância do oxigênio na nossa mente para fazer com que o nosso cérebro se estabeleça de uma forma plena. Não custa nada. Sim. A tecnologia mais potente que a gente tem, né? A gente estava falando de tecnologia, né? Mais potente que a gente tem no nosso corpo é a nossa capacidade de respirar e não custa nada, a gente não precisa pagar nada para ninguém. Sabe que isso, Márcia, é muito interessante porque na astrologia é por isso que é o mesmo princípio, né? Todo ano tá lá os astrólogos sérios dizendo: gente, não é todo ano que o signo tal muda em tal dia. Por quê? Porque a mudança do signo está relacionada com o movimento do Sol, e o movimento do Sol não está seguindo calendário nenhum. O Sol não está, ele está assim, dane-se, se lixando para o calendário. Ah, se hoje é dia tal, se amanhã é dia seguinte ou anterior, pro Sol não interessa, né? E também, claro, aí tem um ramo astrológico que é mais conectado com os ciclos lunares, que também tem, que não é tanto aqui o que é mais difundido, né, no Ocidente, mas claro, a importância dos ciclos da Lua, das lunações, das luas novas, é muito grande, né? É um poder gerador, né? O poder está na Lua. E uma coisa muito interessante quando eu ouvi a Márcia pela primeira vez falando que que a gente tem uma ligação, né, com a gestação. E aí uma frase que a Carol, que é a minha amiga, que já foi aluna da Márcia e que foi como a gente se conectou, que ela, uma vez conversando com ela e vendo ela falar, né, ela fala que a única forma de entrar nesse planeta é através do útero de uma pessoa, né, de uma mulher, enfim, como essa pessoa se identifica, mas é através do útero, né? Então a gente ainda não tem uma outra forma de nascer. Não, já inventaram várias coisas, né? Já tentaram, né? A gente não sabe o quanto, mas ainda a gente tem essa conexão. E aí a gente não está falando de um ponto de vista biológico, transfóbico ou né, que queira excluir um gênero ou outro, mas não é. Mas realmente, o único método de nascimento ainda é através de um útero. Várias formas de ir embora. Agora, de chegar nesse planeta, essa é a única forma. E eu acho isso muito interessante, porque está conectado com esse ciclo da vida, com essa geração, com essa forma que eu acho que a gente se desconectou tanto, né? E, bom, eu não tenho útero, não sou mulher, mas enfim, se fala muito
Eu até estou assistindo uma série que está falando sobre gestação, bem interessante. E aí eu sempre fico pensando assim, hoje em dia, claro, obviamente segurança em primeiro lugar, mas hoje em dia a gente levou o nascimento para uma área médica, como se fosse uma coisa complexa, como se fosse, e realmente de fato, obviamente mas é a coisa mais natural que existe, né? Assim, todo mundo passou por isso, né? Nem todo mundo vai fazer isso, mas todo mundo veio disso, né? Então, e a gente se desconecta, a gente vai se desconectando. No Brasil, essa questão dos partos de cesariana, né? Hoje em dia, felizmente, está voltando a questão do parto natural, mas isso é tudo uma desconexão com a natureza, né? Perfeito. Resumindo, o que eu quero dizer é isso, depois dessa minha viagem muito maluca, mas é isso, essa desconexão com a natureza, né? E isso eu acho muito interessante, que bom que a Márcia está aqui para a gente se reconectar, seja com os astros, seja usando os astros de diferentes formas, porque aqui a gente tem duas formas de utilizar, né, a lua, o sol, os ciclos. Uma vez, Márcia, eu estava conversando com uma criadora de um sistema de calendário diferente, uma agenda diferenciada, e ela contou, ela disse, eu nasci no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro não tem 4 estações. Lá no Rio de Janeiro é quente sempre, é sempre calor. E aí ela veio morar no Rio Grande do Sul, na adolescência, e ela dizia, eu só percebi que existiam 4 estações quando eu vim pra cá. Porque lá não fazia sentido se é inverno, se é verão, se é primavera, se é outono, é quente o ano inteiro. E aqui não. E aí isso despertou nela uma necessidade de se conectar com os outros ciclos. Né? Então eu acho isso muito interessante. E não que o Rio de Janeiro esteja errado, existem outras formas também de se conectar. Exatamente. De se conectar, né, com a natureza, onde seja muito calor o tempo inteiro ou muito frio o tempo inteiro. Né? Mas eu acho isso muito interessante. E eu acho que isso a gente pode trazer mais para o nosso cotidiano, que é essa conexão com o natural, com a natureza, não fugindo de todo o estereótipo. Não é como a Márcia falou, não é que todo mundo vai virar hippie, fazer miçanga e vender na beira da praia. Não é isso. Isso não é somente essa forma de se conectar. Mas existem muitas outras formas e essa é uma delas. Eu penso que tem 3 pontos assim importantes, né, da tua fala que eu me sinto confortável de destacar. A primeira é que toda vez que a gente generaliza, né, uma característica, dizendo que quem estuda sobre misticismo, sobre recortes distintos daqueles que estão no padrão, são místicos e vão ser miçangueiros, né? Como se ser miçangueiro fosse algo muito terrível, né? Já começa por aí. Então, esse espaço de generalização, ele é sempre muito... É importante a gente olhar para dentro da gente e entender que padrões e que aspectos a gente generaliza com mais facilidade, porque lá dentro desse lugar inconsciente é que vai despertar o teu preconceito e vai gerar uma ação discriminatória, né? E a gente sabe hoje no Brasil que existe uma série de questões jurídicas que nos orientam, né, para não cometer situações discriminatórias. Uma outra questão que tu falasse, que é sobre o parto e a gestação, né? Então, a única espaçonave, gente, a única espaçonave que traz seres humanos para o planeta Terra é o útero. Se esse sujeito que tem um útero se reconhece como homem ou como mulher, isso pouco importa. Se esse sujeito tem essa espaçonave, ele tem a capacidade de decidir que um ser humano vai vir. Tá? E é muito importante a gente se dar conta disso, né? E tem algumas estruturas que a gente utiliza na humanidade, assim, né? Tem que ser de um jeito, tem que ser de outro, né? Eu sou mãe de 5 filhos. E então, como diz uma querida de uma amiga minha, de parir filho eu entendo, né? Nenhum dos meus filhos foi parto natural. Pela história que eu acabei de contar para vocês, né? Eu tenho uma série de disfunções ainda ósseas, né? Que apesar de hoje eu andar, de eu ter uma mobilidade, né? De eu estar conseguindo, inclusive, nos últimos anos me desafiar a treinar e correr. Eu não tenho uma série de características fisiológicas que me permitem ter parto normal.
E nas minhas primeiras gestações eu sofri bastantão, porque como que eu vivia, né? Não vivia ainda só a minha última gestação, né? Que eu já vivia no sistema de contagem de tempo da lei do tempo, mas anteriores eu já vivia num processo espiritual, né? Vocês já ouviram um pouquinho da minha história. E como, né, que eu vou fazer cesárea, né? Então, assim, toda vez que a gente entra num processo de muita polarização do momento do agora que a gente vive, a gente se perde. Então, se eu vivo dentro de um agora, em que eu tenho tecnologia suficiente para proteger a minha vida e proteger a vida desse sujeito que eu quero trazer, que eu decidi trazer, né? E eu tenho tecnologia médica para isso, e isso é a minha decisão, porque não existe poder maior do ser humano que o livre-arbítrio, né? Em qualquer recorte religioso, essa é uma das máximas, em qualquer livro sagrado, né? Do Alcorão à Bíblia, a gente fala do livre-arbítrio. Que a gente se utilize desse agora, né? Então, esses espaços polarizados, eles sempre nos tiram do agora. Então, esse é um outro recorte que eu queria trazer de reflexão. E por fim, assim, das reflexões, o quanto é importante a gente entender que tem aspectos, e eu sou apaixonada por astrologia também, né? Não estudo com profundidade a astrologia como eu estudo a lei do tempo, e talvez por isso não tenha propriedade para falar, mas tô sempre lá, né? Incomodando Carol, né? Que Diego, diga-se de passagem, minha amiga e tua ex-aluna. Ele já categorizou, tu entendeu? Gente, não posso nem falar que a Carol é minha amiga, porque não é, né, Carol, tá? A Carol vai assistir isso aí, vai ver esse rolê aí, essa treta. O inconsciente. Tô brincando, né, Diego? E falei bobagem que até me perdi do que eu ia dizer, gente. Depois o Lucas corta esse esquema aí. Mas... voltando aqui, o quanto a gente precisa se dar conta que o que vale para mim, para esse meu universo e para essa minha natureza, pode não valer para as outras pessoas. Da gente não impor, né? Por isso que eu falo com tanto zelo, mas com tanta assim, vontade, né, sobre a lei do tempo, porque eu não estou falando defendendo ninguém e nem representando ninguém. Eu estou representando eu mesma, que já é, como eu falei antes, um monte, né? Porque tem um universo dentro de mim. Então, talvez isso tudo que eu disse para vocês digam, nossa, a Márcia realmente tem muito conhecimento, que legal, mas não entendi nada e não fez sentido nenhum para mim e nem vou tentar buscar informação. Para outras pessoas, talvez vão buscar lá já todas as literaturas e começar a ler. Outras vão me procurar depois no Instagram e vão dizer, Márcia, fala mais sobre, né? Porque é sobre cada um, gente. Cuidem do universo de vocês. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, vocês estão fazendo um ultra serviço planetário. Pensem na quantidade de micro-organismos, de órgãos, de aminoácidos que vocês têm dentro de vocês. Vocês têm um planeta. Cuidem do planeta. Começando pelo de vocês. E parem de cuidar da vida do coleguinha. Perfeito, perfeito. E agora eu lembrei, né, de uma frase muito famosa que diz, né, que nós somos feitos de poeira de estrelas, né? Gente, somos feitos da mesma matéria do universo. Tem, inclusive, um espetáculo que eu falo tem esse texto, assim, nós somos feitos da mesma matéria do universo, nós somos feitos de poeira de estrelas, nós somos estrelas, né? Nada que está aqui nesse planeta foi criado do nada. Tava aqui tudo antes, tudo foi transformado, a gente vai transformando, mas a gente é feito tudo da mesma matéria, né? Então isso que a Márcia trouxe é muito legal. E acho isso é muito bonito também como figura, mas também realmente isso. Se a gente se entende como um universo, a gente tem muito para cuidar do nosso próprio universo, quiçá cuidar do universo dos outros. Márcia, estamos chegando aí próximo ao nosso final, nosso, né, encerramento aqui
desse papo maravilhoso. Quero saber de ti, antes, eu vou querer o momento redes sociais, divulgação total, porque é importante, mas queria saber se tu gostaria de trazer mais alguma coisa sobre esse universo do sincronário, dos skins. Tem algo que você gostaria de acrescentar, algo que você acha importante, de repente, deixar aqui para as pessoas? Ah, perfeito. Então, tem uma frase que eu uso com bastante frequência, que não é minha, que é da doutora Clarissa Pinkola Estés, né? Maravilhosa, psicanalista, escritora, muito conhecida por Mulheres que Correm com os Lobos, né? Mas que tem um monte de outros livros escritos. E logo que eu terminei a formação psicanalítica, eu ficava pensando como que uma bruxa macumbeira vai ser terapeuta, né? Porque uma coisa não combina com a outra. Daí li em algum livro da doutora Clarissa, que eu não me lembro qual, que ela também se sentia assim, porque ela tem uma origem, né? A doutora Clarissa é filha adotiva de pais mexicanos, então ela teve toda um ensino cultural, assim, de ancestralidade dos povos originários do México, né? E ela também diz e ela escreveu isso, eu também me sentia, eu me sentia, né, incapaz, né, e tal. Aí li aquilo, deu um boom na minha cabeça, eu digo, gente, posso, né? Representatividade importa. E num dos livros dela, que é o livro que eu mais amo, e que certamente quem está me ouvindo, se já ouviu, também vai dizer, eu também amo, Mulheres que Correm com os Lobos. Ela diz que a gente não pode levar os outros por caminhos que a gente não foi. E que a gente não consegue liderar jornadas das quais a gente não viveu, né? Então eu só falo, né, da lei do tempo, não porque eu tenho 250 títulos, porque isso, porque aquilo, que eu defendo tal pessoa, porque... Não, é só porque esse é o caminho que eu faço, né? E certamente, quando muitas pessoas estiverem ouvindo, e a gente tem muitos especialistas, né, que dedicam a vida, de fato, a estudar a lei do tempo, eu citei o nome de algumas pessoas aqui, mas tem diversas outras, vão dizer, mas a Márcia não falou isso, mas a Márcia não falou aquilo, né? Mas porque eu não vivi, né? Então, quando vocês forem estudar qualquer aspecto na vida, pensem que aquele sujeito que está escrevendo aquele livro, que aquele artigo, que aquele podcast, que tudo que vocês ouvem foi produzido pela jornada de alguém. Quando a gente é amoroso com a jornada de alguém, o universo nos entrega a mesma amorosidade. Então, que a gente leve, né, a minha reflexão final é essa, né, de que a gente leve para os nossos ações do cotidiano a compreensão da jornada e não o julgamento dos padrões que a gente entende por adequados ou inadequados. Porque eles só são métricas que a gente criou porque a gente tem uma jornada diferente do outro, né? E então, essa é a minha frase chiquérrima de doutora Clarissa final. Perfeito, perfeito, adorei. Márcia, como que as pessoas te encontram, né? De repente querem saber mais sobre a lei do tempo, querem saber mais sobre o teu trabalho e também pelo o teu outro trabalho, tua outra carreira como profissional da área, né? Os trabalhos sociais, agricultura, tudo mais. Por favor, deixe teus contatos. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho do universo do empreendedorismo social, né? Vocês podem acessar o Instagram @desenvolverinclusão, que é a minha jornada aí de mais de 20 anos nas ações afirmativas de diversidade, em que a gente atende empresas privadas, projetos, né? E que eu não trabalho sozinha, tem uma série de outras pessoas junto comigo. Se vocês quiserem entender e conhecer um pouco mais sobre permacultura, sobre lei do tempo, sobre umbandismo, né? A gente tem a @florestadiversa. Se vocês quiserem locar, inclusive, espaços na floresta para passar um final de semana, para fazer algum evento, a gente tem lá no Airbnb, mas vou deixar aqui em São Francisco de Paula, né? O @florestadiversa. E se vocês quiserem me mandar uma mensagem dizendo, Márcia, tu arrasou nesse podcast, é o @MárciaDiversa, tá? Então, vou ficar super feliz se vocês forem lá e me chamarem, enfim.
A construção de conteúdos técnicos, eles se dão mais no desenvolver inclusão e no @ do Floresta Diversa. E no meu eu me detenho a pautas mais das minhas demandas pessoais, das minhas reflexões, né? Mas então sigam as 3, tá? É isso. Gente, muito obrigada. Eu que quero Ai, gente, amei. Gente, não tava nada nos roteiros. A gente não falou nada dessas coisas de fala isso, fala aquilo, tá tudo bem natural. E uma pauta final, eu continuo com o meu casaco, gente, porque continua frio, tá? Então não tirei durante todo o podcast. Segue 2 horas frio. falando, segue frio, né? Márcia, muito obrigado. Eu adorei. Eu acho que a gente encerra essa temporada aqui com chave de ouro, com todos os nossos convidados e convidados que passaram por aqui, mas quero te agradecer muito. Adorei esse papo. E muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo. A gente encerra mais uma temporada do No Astral e a gente se vê na próxima temporada. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.